Capítulo 58 Ordem de confinamento. Eu consegui usar ataques de ar. A felicidade surgiu no coração de Zhao Feng. Neste momento, se houvesse mais alguém presente, eles teriam ficado chocados. Poderia este jovem ter alcançado o rank 7 em uma idade tão jovem? Todos sabiam que somente os mestres marciais poderiam liberar sua força interior pelo ar. Este era um nível que a maioria dos cultivadores sonhava. Mas, Zhao Feng não era um mestre marcial, seu cultivo acabou de alcançar o rank 6 há pouco tempo. Isto tudo ocorreu devido ao dedo estelar ter atingido o 4º nível. No 4º nível, pode-se condensar a força interior e atirar através do ar. Obviamente, essa habilidade era muito mais difícil de treinar que as outras, até mesmo o ancião Zhao que guardava a biblioteca de artes marciais, somente tinha atingido o 3º nível naquela época. O ancião Zhao presumiu que essa habilidade poderia ter sido uma arte marcial semi-sagrada. Mesmo os gênios precisam estar pelo menos no rank 7 para treinar essa habilidade para o 4º nível. Portanto, era inédito para os cultivadores do rank 6 atacar pelo ar. Pausa. Um brilho azul apareceu no ar e bateu na janela a 2 metros de distância. PSH. Um som estridente soou quando a janela quebrou. Como o dedo estelar tinha acabado de chegar ao 4º nível, o dano causado por ele não era alto, era aproximadamente cerca de metade de seu poder de combate. Mas mesmo assim, o dedo ainda pode matar instantaneamente artistas marciais normais. Nos próximos 2 dias, Zhao Feng consolidou seu dedo estelar. Dentro de sua mente, ele ainda tentou obter compreensão sobre aquele sentimento de um com os céus. Pu. Zhao Feng de alguma forma conseguiu fazer disparos consecutivos. O dano causado por eles foi de 60% a 70% de seus ataques de combate corpo a corpo, mas uma vez que o alcance ultrapasse 2 metros, o poder diminuiria significativamente. Se Zhao Feng o usasse para matar, ele poderia matar quase todos os cultivadores sob o rank 7 com apenas um dedo. Zhao Feng estava confiante de que ele não ficaria tão irritado lutando contra o velho da seita que novamente. Zhao Feng saiu do quarto e sentiu o ar refrescante. O irmão Feng esteve em treinamento isolado por um longo tempo, então deve ter havido algum tipo de avanço, certo? Zhao Yufei disse sorrindo enquanto ela caminhava. Eu obtive algumas compreensões depois da cúpula. Zhao Feng respondeu. A principal razão pela qual ele não saiu de seu quarto foi porque ele estava se recuperando, como ele foi gravemente ferido naquele dia. Ouvindo isso, Zhao Yufei imediatamente ficou animada. Sendo vizinhos, os dois muitas vezes se encontravam e um treino rápido não poderia ser evitado. Zhao Feng ainda suprimiu seu cultivo para o rank 5, mas ele muitas vezes lançou a aura 1 com os céus quando lutava com Zhao Yufei. Zhao Yufei estava aumentando a passos largos e ela até tinha aprendido uma arte marcial de nível superior. Corte espiritual do vento. Um brilho roxo apareceu em seus dedos enquanto ela condensava sua força interior em sua palma. Cada corte que ela lançava poderia cortar rochas. Corte espiritual do vento. Quando Zhao Yufei teve tal habilidade? Exclamou Zhao Feng. A força do corte espiritual do vento estava quase a par com seu dedo estelar. A vantagem do corte espiritual era que ele era rápido e nítido, enquanto o do dedo se concentrava no puro poder. Eu me tornei uma dos 4 grandes gênios,
Então esta foi a recompensa que o alto escalão me deu. Zhao Yufei disse sorrindo. O quê? Parecia que algumas coisas importantes aconteceram enquanto ele estava se recuperando. O irmão Feng não recebeu nenhum prêmio. Desta vez foi a vez de Zhao Yufei se sentir estranha. Não? Zhao Feng sacudiu a cabeça. Logicamente, ele deveria ter obtido um prêmio ainda melhor do que Zhao Yufei, porque sua classificação foi ainda maior. Você deveria ir perguntar a um dos anciões. Zhao Yufei disse. Enquanto treinava com Zhao Yufei, Zhao Feng descobriu outra notícia chocante. Aquele que havia empatado com ele em primeiro lugar na cúpula, Shin Wureng, havia desaparecido. Já faz 10 dias desde o final da cúpula. Por que ele desapareceria sem nenhum traço? Zhao Feng achou que isso não era tão simples quanto parecia. Poderia ser que Shin Wureng está morto. Zhao Feng sacudiu a cabeça. Ele não era próximo de Shin Wureng ou algo assim. Depois de treinarem, cada um foi para seu lado. Desde que Zhao Yufei ganhou um prêmio, então eu deveria ganhar um também, Zhao Feng pensou com confiança. Depois de tudo, ele tinha empatado em primeiro lugar. Mas agora com Shin Wureng desaparecido, ele era o primeiro. Logo depois ele chegou à biblioteca de artes marciais onde viu o ancião Zhao. Ancião Zhao. Zhao Feng cumprimentou o ancião que supervisiona a biblioteca. Você veio até mim para obter as recompensas, certo? O cansaço apareceu em seu rosto. Sim, isso mesmo. Zhao Feng não escondeu suas intenções. O ancião olhou para ele com admiração e cuidado. Você fez melhor do que eu esperava na cúpula. Você está me lisonjeando. Se eu não tivesse a ajuda do ancião Zhao, atualmente eu não teria tais realizações. Zhao Feng disse humildemente. Ainda por cima não é arrogante, você é realmente um gênio. Apenas alguns dias atrás, eu pedi ao líder da seita para deixá-lo entrar no terceiro andar da Biblioteca de Artes Marciais. Terceiro andar da Biblioteca de Artes Marciais. O coração de Zhao Feng acelerou. Na seita Zhao, o terceiro andar era apenas uma lenda. Nunca tinha sido aberto antes. O segundo andar já continha artes marciais de nível superior. Então o que o terceiro andar guardaria? A arrogância que Zhao Linlong demonstrou deve ter tido algum apoio. De 8 a 9 em cada 10, o motivo foi que isso estava conectado com o terceiro andar. Embora não haja nenhuma arte marcial sagrada no terceiro andar, ainda tinha algumas artes marciais semi-sagradas para os gênios obterem alguma compreensão. Aqueles cujo cultivo não são altos o suficiente não ganharia nada por entrar de qualquer maneira, portanto, o terceiro andar fica fechado. Somente Zhao Linlong foi capaz de entrar, embora seu cultivo estivesse abaixo do rank 7. O ancião Zhao explicou. Entendimento apareceu no rosto de Zhao Feng. Zhao Linlong ficou em primeiro lugar no torneio de luta da seita e sendo o filho adotivo do líder da seita, ele foi capaz de entrar no terceiro andar. Obrigado ancião por me dar esta chance. Zhao Feng estava cheio de gratidão. Infelizmente, o líder da seita realmente rejeitou isso. O ancião Zhao suspirou enquanto balançava a cabeça. Rejeitou. Frieza e injustiça entraram no coração de Zhao Feng. Zhao Linlong ficou apenas em primeiro lugar na seita Zhao, mas ele, Zhao Feng, ficou em primeiro em toda a cidade Plumas do Sol. Poderia ser porque ele era apenas um discípulo do ramo, enquanto Zhao Linlong era o filho adotivo do líder da seita.
Porque o líder não concordou. Zhao Feng respirou fundo, ele queria ouvir as razões do líder da seita. Você se encontrou com Qiu Mengyu depois da cúpula? Perguntou o ancião Zhao profundamente. Sim, eu me encontrei com ela. Zhao Feng respondeu cheio de compreensão. A seita Qiu e a seita Zhao eram inimigas e o fato de ele ter aceitado o convite de Qiu Mengyu suscitou facilmente suspeitas. 2 cadáveres foram encontrados e depois do exame, descobrimos que eles morreram com uma habilidade semelhante ao do dedo estelar. Os olhos do ancião Zhao o encararam. Dedo estrelar. Zhao Feng fingiu estar surpreso, a seita acha que eu os matei. Eu não acredito, como você poderia matar os 2 apenas estando no rank 5? O ancião balançou a cabeça. De fato. Os 2 tinham atingido o ápice do rank 6 e eles eram da geração mais velha, então eles tinham acesso a artes marciais de alto nível. Se alguém fosse lógico e não retardado, saberia que o assassino não seria Zhao Feng. Obviamente, isso foi de acordo com a lógica. O ancião Zhao provavelmente nunca sonharia que o assassino estava bem na frente dele. Alguém relatou que você teve uma conversa particular com Qiu Mengyu e Zhao Tianjian mais um guerreiro morreram perto do território da seita. Muitas pessoas de posições altas desconfiam que você se uniu à seita Qiu para matar os 2. Sua voz tornou-se solene. Em primeiro lugar, era verdade que Zhao Feng tinha se encontrado com Qiu Mengyu. Em segundo lugar, Zhao Tianjian tinha inimizades com Zhao Feng e ele morreu precisamente na noite em que Zhao Feng retornou. Isso era motivo suficiente para levantar suspeitas. Além de tudo, ele era apenas um discípulo do ramo. Não importava se havia ou não evidências, o líder da seita usaria isso como raciocínio para não deixá-lo adentrar no terceiro andar. Quem reportou isso? Os olhos de Zhao Feng se contraíram quando ele pensou. Naquela noite havia apenas Zhao Linlong, Zhao Yufei, Zhao An, etc., com ele. O mais próximo do líder da seita era, sem dúvida, Zhao Linlong. Os superiores já ordenaram que antes da verdade ser revelada, você não deve deixar os terrenos da seita Zhao. O ancião suspirou impotente. O quê? Os olhos de Zhao Feng se tornaram afiados. Isso é uma ordem de confinamento.